Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os e iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos neste momento, eu peço que todos nós nos concentremos, uma pequena prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo, que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Muita luz, muita paz, que assim seja. O trabalho que teremos hoje é pensaste nisso? Está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro que disse isso, viu? O que Emmanuel explica para nós? Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-se o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que estes poderes se foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Que lição nos foi dada nesse tempo aqui, nessa leitura do Pão Nosso. Que a irmã Ângela encontrou no Evangelho correlativamente a este assunto. Antes de mais nada, gratidão a Deus por este momento, aos nossos irmãos que estão em casa assistindo, que irão ainda nos assistir ou ouvir, que Deus abençoe a todos. Realmente, como disse o nosso irmão Antônio, é uma lição que já nessa lição já nos faz refletir
responder aquelas perguntas, muito né? mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 capítulos. O capítulo 17, né, do Sede Perfeitos, lá no item 11. No capítulo 5, né, no item 26. E lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos, no item 11, cuidar do corpo e do espírito. Ele fala da perfeição moral, que é o que está se referindo aqui, né, na nossa conduta, na nossa perfeição moral enquanto espírito, e da importância de se cuidar desse templo, como ele fala, né, que o nosso espírito habita, o nosso corpo. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Pergunta lá no capítulo do nosso Evangelho. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, ou seja, sobre o nosso espírito, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Então vejam, o nosso irmão Pedro fala, né, que o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas e de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Que frequentemente o homem, qual operário ocioso e perverso, imputa a esse instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. Então, com certeza, será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo, desse templo que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, com todo um trabalho grandioso como é feito aqui? Olha só como Emmanuel fala. Já pensastes que é um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo, né, alguns anos, de valiosas potências concedidas por Deus. Essa potência que é o nosso corpo físico. Vamos trazer para o dia a dia. Vamos trazer isso para o dia a dia das nossas vidas. Se eu fiz algumas coisas erradas, e todo mundo comete no dia a dia, pensar e fazer, eu não preciso me castigar para isso. Eu não preciso castigar esse corpo como se fazia antigamente. Se lanhavam a laço o corpo que precisava ser castigado pelos pecados cometidos. Eu não preciso de alguma forma me castigar para poder resgatar aquilo que eu fiz errado. Como é que eu faço isso então? Como é que eu faço isso? É o dia a dia das nossas vidas. Todo dia eu estou cometendo alguma falha por aí. Como é que eu me castigo? São vários itens, né? Não apenas as falhas de pensamento, né? Mas acho que o maior castigo que a gente comete com o nosso corpo é a nossa falta de cuidado realmente com a nossa saúde, né? Porque quando nós temos o conhecimento de que tais alimentos fazem mal à nossa saúde e mesmo assim nós ingerimos, né, nós estamos maltratando o nosso corpo. Tá aí em relação... Agora, sim, eu sei. Agora eu entendi o que o irmão Antônio falou. Em relação a atitudes, né? Eu fiz algo errado, eu preciso martirizar o meu corpo por isso? Claro que não. O que eu tenho que fazer então? Claro que não. Eu tenho que realmente martirizar quem? O meu orgulho. Eu tenho que dobrar o meu orgulho.
Trabalhar o meu egoísmo. Por quê? Mas não é amando e fazendo bem que eu vou resgatar isso? Mas se eu não Caridade. trabalhar o meu orgulho e o meu egoísmo, eu não vou conseguir praticar o bem. Não. Né? Nós temos que realmente trabalhar o nosso orgulho, a nossa humildade e sim trabalhar o bem. Jesus já dizia, né? Uma atitude de amor, um bem feito com desinteresse e com amor, apaga uma multidão de pecados. A caridade. É o bem. Caridade. Apaga uma multidão de pecados. Então, fazendo o bem, como é que eu vou resgatar o mal feito de hoje? Fazendo o bem amanhã. E não castigando meu corpo. Em síntese, como é que eu resgato os meus pecados? Fazendo a caridade. Isso, não tenho que, eu vou me castigar, eu vou me torturar, a culpa que eu sinto é muito grande, meu coração está cheio de culpa, eu preciso, como é que eu faço isso, meu Deus? Eu vou lá e me mato. Sabe que não vai morrer. Eu estou tão pesaroso, que culpa que eu carrego. Vai fazer o bem. Vai logo fazer o bem. Saia desse marasmo. Sai de dentro de ti mesmo e vai fazer o bem. Vai procurar fazer o bem. Automaticamente tu vai começar a combater o teu orgulho, a tua vaidade, a tua presunção. Em fazendo o bem. Tu vai aprender isso. Como eu me sinto bem, agora eu estou aliviado, aquela culpa está indo embora. Eu tenho Jesus comigo, a minha dor serenou, como diz aquela música, Aos Pés do Monte. Jesus está comigo, a minha dor serenou. Quando não é extirpada de vez. Até a doença. Até as doenças são extirpadas com o bem feito. Isso é diário. Ele tem que se tornar uma coisa assim tão comum que seja natural das nossas vidas. Nós falamos na semana passada sobre o bem, né? E é isso aí, o homem de bem, ele está em todos os capítulos, em todos os lugares. E nesse aqui também, super necessário, se nós já pensamos nisso. Se nós já pensamos nisso, em cuidar do nosso corpo e não largá-lo à sua própria sorte ou abusar dos vícios que tem tanto por aí, tantos vícios. Mas o pior vício que eu sempre vou falar aqui é o vício mental. O que nós pensamos? O que nós pensamos no dia a dia, na hora a hora? Cuidar muito disso. Cuida muito disso. Cuida muito o que falas também. Porque a fala é uma adaga, é uma faca, é um punhal, é uma lança, é um dardo envenenado, se assim eu deixar que aconteça. Por isso eu preciso deixar para dentro de mim tudo isso e só colocar para fora coisas boas. Coisas boas, porque automaticamente vai sair a comando do Cristo as coisas negativas, os dardos envenenados. Eu vou tomar para mim. Eu tomo para mim esse peso, é meu, eu vou carregar para ti. E Jesus carregou já, e continua carregando os nossos pesos. Emmanuel já dizia assim, o corpo é a vestimenta, a habitação do nosso espírito. Nós somos o ser, o habitante, que dele se serve bem ou mal. Né? Então nós somos um espírito que estamos aqui neste corpo e nós podemos nos servir bem ou mal dele. O campo mental é muito importante, porque ele é tudo na nossa existência corpórea. Se a nossa mente, já dizia, né, aquele famoso ditado grego, né? Mente sã, corpo são. As doenças que nós causamos, na grande maioria das vezes, vem do nosso pensamento, de como nós estamos pensando. Então, como o Antônio falou, o nosso pensamento é tudo. Não somente em relação ao próximo, ao outro, mas principalmente em relação a nós mesmos. Se eu começo a pensar e me fixar numa tristeza, numa angústia, aquilo eu vou pensando cada vez mais coisas, e vem outros pensamentos. De repente, eu já estou numa depressão profunda. Como o Antônio disse, daqui a pouco eu já estou cometendo suicídio. Devido aos meus pensamentos.
Porque os pensamentos criam, formam sentimentos, o corpo começa a sentir, o meu organismo começa a ter reflexos dos meus pensamentos que eu estou tendo. Então tudo é uma sequência que vai se encadeando e que pode realmente, que leva, nós vemos hoje em dia, muitas pessoas que cometem suicídios e se veem, mas por que a pessoa cometeu o suicídio? Ah, ele estava mal financeiramente? Não. Ah, ele foi traído, traída? Não. Mas então o que aconteceu? Os nossos pensamentos. Vejam bem ali que Paulo fala ainda assim, que fazes dos teus pés, das tuas mãos, dos teus olhos, do teu cérebro, dos meus olhos, como eu estou enxergando a vida, como eu estou olhando para as pessoas, como eu estou olhando para mim mesma, para eu mesmo. Eu me aceito como eu sou feliz com este corpo que Deus me deu. Nós vemos pessoas que não têm braços, não têm pernas, apenas o tronco, e são felizes, casam, formam famílias, têm pensamentos de vida, de alegria, de positividade, e são felizes com aquele corpo que Deus deu. Enquanto muitos, com seus pés, com seus braços, com seu corpo perfeito, se sentem infelizes, reclamando. Ah, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais magro, eu queria ser loiro, eu queria ser moreno, eu queria ter a pele assim, assada. E muitas vezes ficam, ali se torturando, não que seja errado fazer uma cirurgia plástica ou algo assim, mas não no sentido de busca daquele corpo perfeito. O corpo é importante para nós? Muito importante. Mas não vamos esquecer, há nele um espírito. Um espírito ali em evolução. Que nós temos que usar este corpo para o nosso ser espiritual. E como nós estamos usando? Fazendo essa reflexão de Paulo. Como nós estamos usando esse templo divino que Deus nos concedeu? Templo divino. Veja bem que palavra sensacional, né? Linda, linda. Porque então nós somos ricos. Então nós somos ricos. Quanto venderíamos os nossos pés? Por quanto venderíamos as nossas mãos? Por quanto venderíamos os nossos olhos? Quanto? Não tem preço. Somos ricos. E às vezes não percebemos que somos ricos. Em ter esse templo sagrado que Deus nos emprestou. Ele nos emprestou essa riqueza toda. Porque nós não somos, como espírito, nós não temos corpo. Somos somente a inteligência, a chama divina. Então é um empréstimo sagrado que temos que fazer o melhor uso possível nesta fase transitória em que vivemos no planeta Terra e outros planetas que vivemos também, se já passamos por lá ou não. Vejam bem que interessante, hoje estamos cultivando o corpo. Olha o que eu estou falando aqui. Nesta lição de hoje, estamos cultivando o nosso corpo físico. Vamos cuidar dele, gente. Vamos cuidar dele. Mente sã, corpo são. Mente sã, corpore sano. Ou vice-versa. Vamos colocar corpore sano em mente sã. Que lição de hoje não é hoje para o espírito, hoje é para o corpo. Que nós temos o nosso tempo sagrado aqui. Todos nós temos. Vamos cuidar dele. Vamos pensar nisso. Com carinho. Por isso que a pergunta é muito clara. Pensaste nisso? No corpo. E ainda lá no Evangelho, no finalzinho lá do capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do anjo guardião em Paris, em 1863, ele fala, se nós desejamos então, sacrificar algo, ou um cilício, torturar algo, ele diz assim, se desejais o cilício, aplicai em vossa alma, e não em vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Olha bem, estou falando.
Castigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lastimar. Esmagai o vosso amor próprio, tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Então vejam bem como ele diz assim, a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Mais pungente que a dor corporal. Então veja a importância de nós trabalharmos o nosso orgulho. Quando ele diz, castigai o vosso orgulho, né? Sem nos lamentar. Domar, né? Vamos domar. Domar o nosso eu, o nosso ego, né? Principalmente. E o que será que Deus quer então de nós? O que Deus quer de nós? Corpo e espírito em sintonia, auxiliando-se mutuamente no grandioso trabalho de aperfeiçoamento, contribuindo para o equilíbrio da vida. É isso que Deus quer de nós. Que o nosso espírito, que o nosso corpo e o nosso espírito estejam em sintonia. Para que nós possamos realmente, né, fazer o nosso trabalho aqui. Passar nessa lição dessa existência. Concluir a nossa tarefa da melhor forma possível. Eu sempre lembro de uma oradora espírita quando ela faz a pergunta, alguém fez a pergunta a ela, como eu posso morrer bem? Ela diz, viva bem. Viva bem. Viva com alegria, porque viver é muito bom. Viver aqui neste planeta, ter essa oportunidade de estar aqui, junto de pessoas que não conhecemos, nos conhecendo, junto de familiares, de seres que temos os nossos compromissos, mas viver com alegria, viva bem, viva feliz com o corpo que você tem, se olhe no espelho e diz, bom dia, você é lindo, você é linda, né? Qual é a maior criação que Deus fez? Nós somos a maior criação de Deus. Então, viver com alegria, trabalhar o nosso corpo com sabedoria, com os nossos sentimentos. Quando o ser está bem, com a sua mente sã, o corpo fica são, apenas o corpo não. Aquilo se irradia. Muitas vezes a pessoa diz assim, puxa vida, ontem você estava com uma aparência, mas hoje está tão bem. Você parece que está mais jovem. Nossa, parece que você está mais magra, mais magro. O que aconteceu? Fez dieta, alguma coisa? Não. Apenas começou a trabalhar as suas emoções, seus sentimentos, e muitas vezes sem nos perceber isso, nós fazemos isso. Então vamos acalmar a nossa mente, acalmar os nossos pensamentos e trabalhar aquilo que é necessário em nós. O orgulho, o egoísmo e cuidar do nosso corpo. Cuidar, não vamos estragar de forma alguma esse templo divino que Deus concedeu a todos nós. A criação do nosso corpo levou milhares de anos até chegar às células, tudo que nós temos no nosso corpo. Milhares e milhares de anos até chegar a essa perfeição que é o corpo humano, que é o nosso tabernáculo. Isso é coisa de ser pensado. Milhares de anos, não foi da noite para o dia. O espírito já estava criado e o corpo estava sendo trabalhado lá, até ter essa perfeição que temos hoje. Somos perfeitos. E um corpo diferente para cada um. Espírito para cada um. Veja bem. Estamos chegando ao final do trabalho de hoje, por isso repetimos a pergunta. Pensaste nisso? A irmã Ângela faz a prece de encerramento. E com esse pensamento de pensaste nisso, que possamos realmente pensar, refletir, dia após dia. E pedimos nesse momento
o amparo espiritual, a misericórdia divina, embora sempre tivemos em todas as nossas existências e sempre continuaremos tendo, porque o amor de Deus é infinito. O amor desse Pai que criou a todos nós, o amor desses milhares de irmãos espirituais que trabalham incansavelmente para nossas reencarnações, para as nossas encarnações, que trabalham em conjunto com seres iluminados, cuidando de nós diuturnamente. A estes seres que são os nossos anjos de guarda, que sempre estão ao nosso lado, que nunca, jamais desistem de nós. Gratidão. Gratidão, Deus, gratidão, universo, por tudo que temos e que somos, por essa vida, por essa existência, por este corpo maravilhoso que nos foi concedido, pela família que temos, pelo nosso lar, nosso trabalho, pelo pão de cada dia. Que o amor do Cristo envolva cada um de nós em sabedoria, em indulgência e principalmente em amor incondicional. Que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.